Flávia colocou é grandiosa, né? Parece que a gente está entrando nos castelos da Escócia, assim, se preparando para um encontro magnífico, que é o que a gente vai viver hoje aqui, né? Então, quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando, e em especial para a Ivone, que é a nossa convidada de hoje e a pessoa que vai nos ajudar a nos conectarmos um pouco mais com a virtude da solidariedade. E eu quero começar falando um pouquinho assim. A, a gente fala muito na Escola de Virtudes aqui sobre referências. E todo o nosso trabalho de desenvolvimento de virtudes é baseado nas referências que a gente tem, né? Então, se eu quero me tornar uma pessoa mais disciplinada, deixa eu conviver com uma pessoa que é disciplinada. Se eu quero ser uma pessoa mais generosa, deixa eu conversar com um amigo meu que é generoso. E assim por diante, né? E, e a Ivone eu tenho como uma das minhas grandes referências em algumas virtudes, né? A gente escolheu a solidariedade porque ela representa bem, mas poderia ser também a virtude da empatia, da compaixão, da misericórdia, é, enfim, são várias virtudes que a própria generosidade que eu tenho certeza que ela incorpora muito bem, né? Então, eu estou muito honrado de poder ter a oportunidade de apresentar aqui para o pessoal da escola a Ivone. Ivone, muito bem-vinda. A Ivone é uma das grandes professoras que eu encontrei na minha caminhada. Tive a oportunidade de estar um pouquinho mais perto ali em 2020, até foi uma época que eu me mudei para Florianópolis para poder estar mais perto e conseguir servir, aprender com todo o trabalho que ela realiza lá. E depois, por circunstâncias da vida, acabei tendo que voltar para São Paulo, enfim, cuidando do meu pai, enfim, toda essa história foi se desenrolando. Agora estou cuidando do meu filho, mas a gente sempre esteve, de certa forma, meio conectado, né? Então, quando eu convidei, a Ivone aceitou na hora, fiquei muito feliz. E é isso, a gente vai aprender bastante. Eu quero muito que vocês estejam presentes para poder se dedicar realmente àquilo que tem para absorver nessa transmissão. Então, pedir para quem puder ainda não está com a câmera aberta, abrir a câmera para a gente estar inteiro aqui na conversa e dar a devida intenção, atenção e importância para aquilo que ela vai trazer. A ideia a gente vai hoje até 6:30, tá? A gente vai ter um encontro um pouquinho mais longo hoje para a gente aproveitar bem esse tempo. E eu vou conduzir a conversa nos primeiros 45 minutos, a 1 hora, e depois eu vou abrir para a gente ir trocando, né, para quem quiser compartilhar ou fazer perguntas, essa vai ser a dinâmica, tá? Então, Ivone, bem-vinda, boa tarde. Quero, enfim, te dar um espacinho para você se apresentar um pouco para o pessoal, você contar um pouquinho de como você gosta de falar sobre aquilo que você faz, aquilo que você vive. Bom, acho que boa tarde, boa noite, né? Porque já começa a escurecer. Eu sou nascida em Santa Catarina. Eu nasci aqui perto, de fato, e mas por algum tempo, né, eu fui morando em outros locais do Brasil, nessas caminhadas da vida aí, buscando alguma forma de sempre, né, nos lugares que eu morei, as buscas eram por encontrar o caminho, encontrar o jeito que hoje eu me sinto. Então, acho que é interessante, assim, porque, de fato, a gente procura muito, né? Então, eu tenho vários lugares que eu morei nessa, né, e várias decisões que tomei na vida, na busca desse lugar interno que hoje eu sou, me situo, e aí o meu fazer é consequência disso. Atualmente, eu respondo, né, pela coordenação nacional de uma que não é um movimento e não é uma organização jurídica, mas é um processo organizativo que tem no Brasil, chama-se Pastoral do Povo da Rua. Pastoral parece que já fala que é algo da igreja, né? Mas a princípio nasce na igreja, mas hoje as ações são e a participação ela é de um ecumenismo muito amplo. E eu hoje eu continuo sendo, né? Respondo pela coordenação nacional, então me relaciono com pessoas do Brasil, de ponta a ponta desse país, com as pessoas que atuam com população de rua
e, ao mesmo tempo, com as prefeituras e as organizações da sociedade civil que atuam com população de rua, porque é um processo desafiador, não existe fórmula e receita para que a gente possa dizer que deu certo. A população de rua desafia constantemente, né, as nossas habilidades e o nosso conhecimento. E aí, por estar na coordenação nacional, eu também participo de um comitê nacional que procura pensar políticas públicas para a população em situação de rua. Então, amanhã, por exemplo, eu vou para. Eu tenho uma semana de encontro nessa semana com este comitê. O encontro é em Brasília, mas se encontram pessoas de diferentes estados e o tema é o mesmo, né? Então, hoje eu estou nessa função. E aí, assim, dando conta de, pensando, de fato, vai no campo da incidência política, né? Que é sempre evitando de na incidência, perder a base, porque se a gente fica muito na instância, muito acima, acaba perdendo a base. E na base, aqui, na ponta, no território onde estou, a gente tem um projeto que é desenvolvido com mulheres em situação de rua, principalmente priorizando as mulheres gestantes, porque temos a intenção, né, de trabalhar com o setor, com a área da justiça sobre as questões de legislação que hoje punem muito e as mulheres gestantes ainda mais, e ao mesmo tempo investir no cuidado dessa mulher, no cuidado dessa criança, para que a gente possa de fato ali na frente mudar, interromper esse ciclo, né? Porque eu trabalho, né, com população de rua, eu atuo desde 84, então eu já conheço a terceira geração na rua. E não dá para a gente continuar mais assim. Acho que por hora é isso. Aham. Eu lembro bem dessa data porque foi o ano que eu nasci, 84. Ah, Então, eu sempre quando eu falo de você, eu falo, eu trabalho desde 84. O ano que eu nasci, você já estava atuando nessa causa, né? Deixa eu te perguntar uma olha. coisa. O que que te tocou nessa situação especificamente, assim? Por que você dedicou a sua vida para pessoas em situação de rua e não a outros tipos de desafios que os seres humanos enfrentam, né? O que que te tocou nessa situação especificamente? Uhum. Veja, os meus pais, eles, de alguma forma, eles só não moraram na rua porque, quando casaram, eles acabaram encontrando solidariedade, né, de pessoas em volta. Mas eu me lembro, na infância, do sofrimento do meu pai quando ele precisava, oferecer, colocar comida em casa, né? Meu pai é do tempo que a empresa oferecia a casa, a carne e o leite para os empregados. Então, nessa condição, os empregados ficavam na mão da empresa. E meu pai sempre reagia, porque ele via o patrão explorar demais os empregados, pagar pouco. Então, eu sempre. Então, eu me lembro destes. Não, esforço constante dele de melhorar a situação do trabalhador. Então, eu cresço observando isso, né? Observando a dificuldade que é para quem trabalha muito, ganha pouco e criar a sua família. E nessa caminhada, já desde a minha adolescência, eu nem sei te dizer, talvez seja algo de DNA, porque não tem outra situação, né? Que me dê essa resposta. Eu sempre me colocava na vida, eu decidia para mim mesma. Eu quero dedicar, eu nem, sem noção nenhuma, eu namorava, eu não tinha intenção de casar, eu tinha intenção de dedicar minha vida para ajudar as pessoas. E aí, no início da juventude, eu entendia que se, porque aí minha mãe dizia, ou vai casar ou vai ser freira, porque eu sou desse tempo, né? E aí, como eu não tinha intenção do casamento, porque era uma relação que eu sempre pensava, eu não quero alguém que mande minha vida inteira. E eu tinha essa reação, né? Que eu entendia que para mim o namorado já botava a mão no ombro e já era meu proprietário. E aquilo me causava uma certa rejeição. E aí, pô, se eu era casar ou ser freira, casar eu não queria, então o caminho que eu escolhi foi ser freira. E eu achava que se eu fosse freira, eu teria 100% de tempo para me dedicar
às populações empobrecidas e me dedicar a serviço de outras pessoas. E acabei me enveredando e indo para um convento de freira. Eu fiquei 9 anos num convento de freira, de fato. Cheguei a ficar, não cheguei a usar aquelas roupas que a pessoa que usa, né? Mas eu fiquei. E quando no 10º ano, já ia fechar o 10º ano, aí elas me chamam e me dizem que eu não tenho perfil para ser freira de fato, que eu tinha que trabalhar muito nas questões sociais, que esse era o meu perfil, e aí que eu devia então retornar para minha terra de origem, para a família, e resolver minha vida me inserindo socialmente. Na época, eu até. Isso não era razão suficiente, eu tentei uns argumentos, e aí o segundo argumento é que eu era uma pessoa muito insubordinada, eu não me submetia às questões da vida religiosa. Aí eu falei, aí nesse caso eu acabo aceitando, porque eu tenho uma insubordinação de fato, e aí eu vou então, é isso, eu vou seguir outro rumo. E aí eu volto para cá, eu morava em Brasília nessa época. Eu volto então para o sul, e quando eu chego em Florianópolis, eu havia decidido que eu não queria voltar a morar com meus pais, eu já queria alçar voo, né? E aí eu vou, então, eu observo que tem muitas mulheres no centro da cidade virando a lixeira para recolher comida. E aí o que eu coloquei na época, isso foi lá em 84. E então eu decidi o seguinte, eu vou saber de onde elas vêm e vou morar de onde elas saem para vir mexer na lixeira. Aí descobri o local onde elas moravam, elas saíam cedo para a cidade para pedir comida e para virar na lixeira. E eu então saio e vou procurar uma casa na comunidade de onde essas mulheres vinham. E eu alugo então uma casa, quando em caso de exclusão, você sai com o equivalente a 2 salários mínimos, assim, né? Eu peguei o dinheiro, fui numa loja de móveis usados, comprei um caminhãozinho de móveis essenciais na casa, aluguei uma casa e fui morar nesse local de onde vinham essas mulheres. Então eu acabo seguindo e aprendendo. Então eu venho, o meu ritmo sempre acabou sendo esse, né? Acabou sendo sempre de alguma forma a população vulnerável, ela acaba eu acabo girando em torno disso. A rua, de fato, ela começa no momento em que, lá nos anos, já em 86, 88, ali eu já atuava com elas, mas nos anos 90, eu começo a entender que eu tinha um emprego, porque o emprego era o que pagava minhas contas, então eu precisava ter dinheiro para pagar as contas agora. Então eu tinha um emprego, eu tinha uma casa na periferia que eu alugava e morava nessa casa. E eu me relacionava com a rua. Então, no fundo, eu me sentia dividida como se eu tivesse fazendo três coisas. Eu estou trabalhando e aí as pessoas dizem, não leva por emprego aquilo que é da tua casa, né? Teus problemas fiquem em casa, o emprego é o emprego. Bom, então eu tinha os problemas da casa era uma coisa, os problemas do emprego eram outra. E tinha a rua que me atraía e eu me sentia muito dividida. Então eu sempre fui lendo, estudando, pensando, decidindo internamente de que um dia eu quero me dedicar integralmente só para isso, só para a rua. E aí não foi uma coisa pensada, foi um esforço interno, de fato, né, de leitura, de buscas de formação, de conhecimento dessa realidade, e ao mesmo tempo de intenção interna. Eu tinha uma intenção interna, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria, com dinheiro ou sem dinheiro, eu queria me envolver com essa situação. Por quê? Primeiro, pelo sofrimento, né? A vida é a vida sofrida. Não é possível que a gente aceite isso, né? Que a vida precise ser tão ferida. Mas, mas tem algo mais que na rua me atrai, que ela nos desafia, ela nos chama o tempo todo à mudança de valores. Sabe, é, eu fico olhando para meus irmãos, os homens,
e fico vendo quanto tempo na sua vida eles dedicam para resolver conflito familiar, que às vezes o conflito é por causa de alguma coisa, matéria, ou por causa de dinheiro, que gastou ou não gastou, no que devia ou não devia. E aí eu fico pensando, meu Deus, por que que nasce? Que vida é essa que te faz passar anos e dias após dias brigando e vivendo o conflito em torno das coisas que você depois não vai te fazer nada, não vai te fazer diferença lá na frente? E aí então, isso na população de rua é um negócio muito forte, assim, ó. Eu sei que tem a miséria, e a miséria é uma questão política, né, que precisa ser pensada, são programas que precisam ser pensados. Mas tem no dia a dia, eles nos chamam a atenção sobre quais são os valores verdadeiros dessa vida que a gente vive nessa terra. Sabe quando eles nos tiram desse lugar, daquela rotina que a gente tem, e às vezes nem lembra que está vivendo a rotina, que é essa coisa, levantar, tomar café, arrumar a casa, sair de casa, trabalhar, pagar a conta, final de semana. E a vida, e isso, o tempo vai passando e a gente não vive de fato aquilo que é o essencial da vida. Então procurei na vida, mesmo que eu nunca tive assim muita preocupação se o que eu fazia era certo ou era errado. Nunca me preocupou isso não, porque eu dizia assim, se for errado, se não foi bom o que eu fiz, eu vou pedir desculpas. Não me custa nada pedir desculpas. E de verdade, né? Eu vou pedir desculpas com honestidade. Então eu não tinha, mas eu sempre tive na minha frente eh, essa decisão de que eu não vou ficar esperando, eu quero agir, eu quero fazer. E quero fazer pelo outro e quero fazer por mim. Eu não quero fazer só pelo outro, mas por mim também. Então, o fazer, a atitude, né, esse agir, esse impulso, esse movimento de sempre de me colocar em movimento, sempre foi algo que eu não, assim, não fiquei procrastinando, né? Não deixei adormecer. E, e aí o agir ele tem essas consequências, né? A gente faz e pode dar ou pode não dar, né? Uhum. Mas eu nunca fiquei esperando. Então, eu penso que isso também é algo, porque neste movimento do fazer, acertando ou errando, a gente também vai se encontrando, vai se conhecendo, vai se identificando. A gente vai se vendo, porque isso gera um sentimento, gera uma consequência, né? E eu já, lá na adolescência, quando alguém perguntava o que você quer ser, eu dizia assim, eu quero ser como, eu quero me ver na palma da minha mão, eu quero me olhar, eu quero me ver. Eu nem entendia muito o que eu dizia, mas eu de fato, eu queria sempre fazer esse caminho de saber quem sou, porque quando eu tinha essa busca de saber quem sou, isso me fazia fazer muitas terapias, me fazia buscar conhecimento, dialogar com outras pessoas, né? Porque no fundo mesmo tem uma coisa da vida que é o essencial. É uma outra coisa que eu sempre dizia, mesmo sem entender, eu dizia, que eu desejava muito que o meu fazer fosse consequência do meu ser. O fazer é uma consequência. O fazer não se sobrepõe ao ser. Então você vai ser lida pelo que você faz.
engraçado, porque eu tinha isso como uma inquietação, mesmo sem conhecimento maior, assim, sem ficar buscando muito como seria, né? Mas eu queria. Uhum. E parece que foi algo que não foi muito pensado ou planejado, né? Que foi, enfim, a vida te levando, o seu coração te direcionando, você se É, permitindo, né? Se dedicar àquilo que te atraía, né? De certa forma, por mais que possa ser esquisito para outras pessoas, né? Você se permitia viver assim, né? aham, Eu sinto que tem muita gente que tem vontade de fazer coisas, tem vontade de ajudar e se pega pensando e não fazendo, né? uhum, E você falou muito sobre a prática, né? Que uhum, não ter medo de errar e tudo mais. Eu lembro, assim, contando um pouco do momento, logo antes de eu conhecer você, né? Que eu tava me questionando muito sobre isso, assim. Teve uma época bem rápida, assim, eu tava querendo muito encontrar Deus fora, né? Encontrar Deus, assim. Eu tava pedindo para ver Deus, assim. E aí veio uma voz, assim, um palpite, uma intuição que falava assim: para sair da ignorância é preciso parar de ignorar. aham, E aí eu falei: o que que eu tô ignorando? E aí eu percebi que sempre que eu passava por uma pessoa na rua, eu ignorava a situação daquela pessoa, né? E aquilo começou a me incomodar tanto que eu comecei a perceber por que que eu não fazia nada. Porque eu tinha medo. Eu não sabia o que eu não sabia com quem eu estava me relacionando. E uma das coisas que eu aprendi com você, que não é sobre resolver o problema das pessoas, mas sobre se vincular a ela, né? Sobre isso. se relacionar com ela, como ela é, com o que ela tem, com a condição que ela está, e aí ir se aproximando e se vinculando, e é o vínculo que faz a mudança começar a acontecer, né? Pode contar um pouquinho mais, enfim, sobre o que você pensa sobre tudo isso, enfim, que faz parte até da sua filosofia de cuidado, que é muito diferente até de trabalhos que são realizados por aí com população de rua, né? É, é porque, veja, eu hoje, ainda hoje, né? Eu vou contar um fato de hoje, de fato. Na semana passada, uma mulher, numa roda de conversa com outras pessoas, a mulher diz assim: o aluguel desse mês eu consegui pagar, mas o aluguel do mês que vem eu não vou conseguir mais e eu tenho dois filhos, o Isaac e a Helena, e eu não vou conseguir pagar meu aluguel e eu não sei como é que eu vou resolver, eu estou sofrendo muito, enfim. A mulher veio numa roda lá, num papo de grupo, traz esse assunto. Eu escuto isso. Quando eu escuto, para mim, eu não fico, nos lugares que eu fico, que eu observo, eu não fico assim desligada, né? Eu fico atenta à vida, de que forma ela se manifesta, né? Por onde vêm os sinais de comunicação comigo. Aí eu fico ouvindo, observo, e quando ela diz isso, eu penso, poxa, eu vou tentar ver o que que eu faço, qual caminho eu consigo ajudar essa mulher. Mas eu não disse para ela, eu não disse, não prometi, não fiz nada. Quando terminou que ela foi embora, eu fiz uma ligação e eu disse, eu preciso ajudar uma mulher que é isso. Eu contei para a pessoa o caso. Ela disse, se ela olha só, foi tudo na hora. Ela disse, se ela me procurar até às 18 horas, isso já era quase 18 horas. Até às 18 horas eu vou te ajudar a resolver esse assunto. Eu ligo para a mulher na hora e eu falo, não vai embora, fica aí, porque você vai ter que assinar um papel. Enfim, deu certo. O aluguel dela ficou resolvido esse mês. Aí tem uns 2 meses, é um processo que eu vou fazer agora pela frente de articulação. Mas foi o caso dela, mas natural aquilo. Semana passada. Hoje, essa mulher me liga e ela diz assim: eu encontrei hoje uma mãe com 3 crianças que o aluguel dela vai vencer. A senhora me ajudou. A senhora pode me dizer o que que a senhora fez que eu pudesse ajudar essa mulher? E eu perguntei, quando é que vence o aluguel dela? Ela me dá os dados lá e eu disse, eu vou te ajudar, nós duas juntas vamos ajudar essa mulher a não ir para a rua com 3 filhos. E falei o que ela tinha que fazer. Depois de uma meia hora, ela me manda uma frase assim, ó, Dona Ivone, o meu coração está tão feliz que nem cabe no peito. Porque ela escutou um sofrimento e ela respondeu.
E eu ensinei para ela o que ela tinha que fazer e vou ajudar, eu vou ajudá-la a ajudar a outra, e aí isso trouxe felicidade para ela. Então eu sempre digo para o pessoal da rua, ou para qualquer pessoa, quando vem conversar e vem falar da sua história, do seu sofrimento, eu sempre digo que o melhor remédio, a melhor satisfação que traz é quando a gente se coloca num movimento de identificar onde a vida precisa de mim. E não precisa ser com pessoas. Tem gente que gosta de animais. Pode ser com animais, pode ser com uma planta, pode ser, sabe, onde a vida me pede, onde a vida precisa de mim. Para que eu saia da minha, mas a minha dor é maior, mas agora sai dela e vai para o outro. Porque quando eu saio de mim para o outro ou para a outra, onde a vida me pede, a resposta para mim, ela vem. A força interna, ela vem. Então, qualquer pessoa que sabe, quando eu encontro em sofrimento, eu digo, olha, dá uma pausa no seu sofrimento, olha para o outro, procura ver onde você observa, onde a vida te pede ajuda e vai. Vai ao encontro, vai ajudar. Porque às vezes não precisa ser com a pessoa de rua, porque a população de rua, ela gera medo. A gente não tem uma relação, se a gente não tem uma relação próxima com ela, ela gera medo, então a gente não sabe o que fazer. E tem que ter cuidado, de fato, porque hoje tem de tudo, a rua é o lugar de todos. Com a população de rua, mas eu diria que com qualquer outra situação, o primeiro passo que a gente faz, é se relacionar com ela para para estabelecer um vínculo. Mas eu vou dizer, por exemplo, hoje eu tenho uma planta que eu quero que dê certo com ela. E quando eu passo por ela, eu falo com ela. E isso estabelece uma relação de vínculo entre eu e ela. Então, quando a gente tem vínculo ou com um ser humano, ou com um animal, ou com algum outro ambiente da natureza, a gente se derrama em gratidão e se derrama em serviço, em ajuda, que não é mais trabalhoso. Para mim, hoje, não é mais trabalhoso sair de casa, ajudar a socorrer alguém. Os casos que eu tenho vínculo, se a pessoa me diz, olha, eu não almocei, você pode me ajudar, me pagar uma marmita hoje? E eu pergunto, vai lá ver quanto é que é o preço da marmita. Ontem meio-dia, já era 3 horas, e eu disse, vai lá ver o preço, encontra alguma coisa aberta, me dá o Pix do comércio, eu pago a marmita, você come. E pronto, não me é um serviço, eu não estou fazendo mais por caridade, não é porque, de fato, é, a vida já é a vida na sua totalidade. Eu já não consigo mais conviver com a vida ferida. Eu não consigo mais conviver com alguém que joga um lixo na rua. Que isso vai ferir alguém, vai entupir, vai dar enchente, vai causar dano para alguém. Então, quando eu não consigo mais conviver, quando eu não vivo mais no automatismo, eu não vivo mais no automatismo. Quando eu estou no automático, eu nem sei por onde passei, nem sei o que vi, e nem me deu nem a dor do outro, a dor do outro ser, não me. Porque eu estou com pressa, eu preciso chegar, eu preciso cumprir. Só que no meu estágio na vida, eu não preciso mais cumprir. Não é mais cumprir agora. Eu vou usar uma palavra. Eu sou uma serva da vida, de fato. Eu estou num ser, não é serviço como trabalho, mas até eu gostei uma vez que eu vi do ser tracinho viço. Eu quero contribuir eu quero ser este ser que gera viço, que gera fonte, que gera energia, que gera força, que gera alegria, que gera felicidade. E aí não precisa nem sempre, antes, quando eu vivia empurrada, né,
e me sentindo obrigada a trabalhar, a serviço como trabalho, como cumprir, como ter que dar conta, porque aquele monte de coisa que a gente vive, antes eu não via o sofrimento. Eu não via onde eu podia servir mais e em qualquer lugar. Então, eu era uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa, porque a gente vai se colocando nas máscaras, né? A gente vai se colocando nesse padrão que cada setor desse pede. Hoje não mais. Eu não tenho mais essa preocupação, não faz mais parte. Se eu tiver que ir conversar com o governador e eu tiver na casa da minha mãe, que é onde eu fico, que ela tem 91 anos, e eu vou colocar a melhor roupa que eu tenho lá. Mas se eu estou aqui, porque eu já não preciso, eu não fico mais preocupada, porque agora eu estou indo tão imbuída de fazer com que ele me atenda e atenda ao que eu vou levar de proposta ou de negociação ou de reivindicação, sei lá, que não, já não faz mais parte, né, dessa. Então, o que eu posso trazer, o que eu queria trazer é um pouco essa coisa de que é preciso que a gente, para dar certo, para que a vida flua, é preciso que haja que se estabeleça um vínculo, uma aproximação, porque quando há vínculo, eu consigo dizer sim e eu consigo dizer não, sem problema. Quando há vínculo, se eu posso, vou oferecer o almoço, mas se eu não posso, eu vou falar, querida, eu não tenho, sinto muito, assim, ó, meu, aí eu não vou conseguir te dar. Mas tem vínculo já estabelecido. Quando não tem, a gente fica nesse sofrimento, né, de fica no mal-estar, o outro fica emburrado. Na população de rua, a gente trabalha com 3 etapas, né? A primeira é dedicar um bom tempo com a população de rua para criar um vínculo, uma amizade. Depois, num segundo momento, identificar, olhar e se relacionar com ela, identificando os sinais de vida. Então, não vou ficar olhando se está bêbada, se está drogada, se prostitui, não me importa, não é isso que eu vou ficar olhando. Eu vou identificar sinal de vida, o menor que eu identificar, mas é sinal de vida. Então, a preocupação, o foco, o olhar, o esforço, né, se tiver que fazer, é identificar sinal de vida. E o terceiro é pensar com ela ações que mudem essa realidade. Então, pensar com ela ações que mudem a realidade. Então, não é fazer para ela, mas pensar com ela ações. E aí, às vezes, essa ação ela pode demorar, mas eu estou pensando com ela uma ação que mude a sua realidade. E isso com a população de rua, mas isso serve para qualquer outra etapa, né? Para qualquer outra instância, qualquer outra situação. Que ao invés de fazer para ela, é pensar com ela, Você é consegue construir dar um com. exemplo? Você consegue dar um exemplo Uhum. do que seriam esses sinais de vida? Sinal de vida, eu consigo te dizer assim. Quando a gente. Eu vou pegar um caso. A garota, mulher, né? Ela tem 30 anos, ela já teve 5 filhos tirados, já foram para adoção. Ela cheira cocaína e ela faz programas de prostituição. Programas assim, para pobre, né? Então ela não é aquela R$ 5 é uma 5, R$ 10 com quem as pessoas com quem ela se relaciona. Ora, e ela então vem e ela diz assim, para ela diz, ai, eu não, eu tô muito, tá muito difícil ficar na rua e eu não tô dando conta, mas quando ela diz isto é um sinal de vida. Eu tô ouvindo. Eu poderia ficar olhando, não, mas ela te droga, mas eu não sei não, ela pega dinheiro para cocaína, mas ela tem relação sexual com todo mundo, ela ganha 5, 10 pila. Eu poderia ficar nesse olhar, né? Só que não, eu sei que ela faz tudo isso e ela conta e ela não tem nenhum problema de falar, mas ela tem um suspiro aqui, ó. E o suspiro é, eu não quero mais ficar nessa situação. Aí eu falei para ela,
Ah, seria muito legal se você tivesse um lugar para você tomar um banho, para você dormir. Ela estava mal, assim, né? Eu falei, se você tomar um banho e dormir, você vai ficar melhor, vai ficar mais bonita, mais disposta. Aí eu poderia dizer ao contrário, ah, vai ficar disposta para quê? Mas eu não fiquei preocupada com isso, eu só falei que eu. Então ela diz, seria muito bom, porque eu estou ficando doente. E aí eu pergunto para ela, a gente entra no assunto dos filhos, enfim, ela chora e eu falo, que se ela chora, o choro é um sinal de vida, é um sentimento que está ali de saudade dos seus filhos. Então, os sinais, eles são pequenininhos, né? Não são assim. Eu pegar essa mulher de hoje, quando ela fala, ela poderia me ligar e ela disse assim, ela disse, e a outra mulher lá, ela passou por mim e me pediu comida, mas eu falei para ela, mas nem eu tenho. E eu não fiquei atenta a isso. Eu não fiquei, eu poderia dizer, não, olha, deixa ela lá, vamos ver o teu caso, o que que tu precisa, uma cesta básica, aí virar aquela. Não, não. Ela só queria que eu dissesse para ela o que que eu fiz que deu certo no caso dela para ela fazer para outra. Isso é um sinal, e gerou vida. Porque imagina que para ela me mandar essa frase, né, que o coração não cabia no peito, olha o tamanho do contentamento, o tamanho da ebulição interna dessa mulher. Então, o identificar, eu sempre tenho, na minha imagem, Gustavo, é aquela imagem que a gente tem em casa, um vaso com uma plantinha que está secando e a gente pega esse vaso e bota no saco e bota no lixo. Porque está secando. Agora, se a gente der um tempinho e olhar mais um pouquinho, tiver um pouquinho de esperança e não quiser jogar no lixo, a gente identifica um brotinho do nada, insignificante. E aí a gente vai tratando, 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 e esse brotinho ganha dimensão e daqui a pouco ele se supera e o outro lá já foi. Então, é tão pequeno, mas ele é gerador de esperança. Então, identificar em alguém, eu vejo, por exemplo, em São Paulo, né? Eu já estive em São Paulo, eu fui muitas vezes ano passado para São Paulo, porque tinha um projeto aí de inclusão de moradia, e eu fui muitas vezes para conversar. E a gente passa por cima das pessoas, né? Então, é uma situação automática. E aí isso às vezes amortece, né? Ele nos tira essa possibilidade de identificar sinal de vida. Mas às vezes um bom dia, se o outro se retorna o bom dia com contentamento, tá vivo, é um sinal de vida, é um sinal de tem força. Agora, o que fazer com isso, isso é outra coisa. Isso aí é um desafio mais de criação de programas, né? De Uhum, políticas uhum, públicas, e é maior, né? sim. É muito interessante te escutar, porque parece tão óbvio, né? Parece tão Uhum, óbvio isso que você está dizendo, assim, mas é óbvio, mas é isso. E eu sinto até, de certa forma, um certo constrangimento, assim, cara, como que eu não estou conseguindo perceber isso? Onde eu tô tão anestesiado, tô no piloto automático, que eu não tô prestando, não tô escutando como você está dizendo dessa forma, ou eu não tô nem parando para ter essa interação que vai me dar essa informação, né? E aí, uma pergunta que eu tenho é assim, muita gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas que estão precisando de apoio por não saber o limite, né? Ou até por experiências de terem sido, eu ajudei uma vez no passado e a pessoa se aproveitou, ou enfim, experiências que não foram boas, né, desse cuidado. Como que você lida com isso? Como você lida, você coloca limite? Como que você lida com essas questões e como você se cuida também porque obviamente eu sei que a demanda é muito grande em cima de você, né? Como é uhum, o seu uhum, processo para lidar com isso, para entender o limite é, de quanto você pode oferecer de si? uhum. Talvez deixa tu falou e me veio um pensamento aqui que é
Veja, todas as relações que a gente vai tendo com qualquer pessoa, por alguma razão, elas acabam sendo, por alguma razão, a gente atraiu. Se, né, ou esposa, ou esposa, ou filho, ou vizinho, ou amigo, mas a gente atraiu essas relações. E isso, eu nunca perco isso de vista. Mesmo as pessoas que se aproximam de mim, eu não olho como uma, vai me incomodar. No meu pensamento o que eu atraí por alguma razão. Por qual razão eu não sei, mas eu atraí. E aí, há uns anos atrás, ali para 2019, 18, 19, não faz muito tempo, eu acabei atraindo, criando vínculo com uma pessoa do Pará, que estava em situação de rua aqui, e queria ajudá-lo, e eu e outra pessoa queríamos ajudá-lo, e aí ele um dia ele diz assim, ó, meu, para eu não ir para a rua, meu aluguel é R$ 600, você pode ajudar? E ele faz um enredo, né? E eu disse, não, eu inteiro eu não posso, mas eu posso metade. Aí a minha amiga, não, então eu dou metade. Aí nós duas entregamos para ele o dinheiro na mão. E ele saiu para pagar o aluguel, e aí um amigo, um outro da rua vem e diz, o aluguel que vocês deram para o Gabriel tá lá na esquina. Ele cheirou cocaína com o dinheiro todo. Ó, isso é frustrante. E na hora que ele traz isso, nossa, me subiu uma raiva assim, me subiu uma força de ira, e e eu sempre dizia assim, ó, se mentir, a única coisa que eu não suporto na relação com vocês é mentira. Então, assim, não mintam, porque eu dizia sempre isso, porque se mentir eu rompo. E aí, nesse dia, eu dizia, foi muita raiva que me tomou conta, e eu vim para casa, peguei um ônibus e vim para casa. No ônibus, eu encosto a cabeça atrás, assim, no ferro do ônibus, como se fosse dormir, e aí me veio uma pergunta. A pergunta é assim, Ivone, por que que a mentira te incomoda tanto? E aí, ao mesmo tempo que me veio a pergunta, me veio a resposta. E na resposta me veio uma imagem de quando eu tinha uns 12 anos, que a minha mãe me mandou ajoelhar no chão, abrir uma Bíblia, acender uma vela e me mandou botar as mãos em cima da Bíblia para que, jurando que aquilo que alguma coisa que eu não me lembro mais que fato que era, não era mentira. E aquilo, né, lá atrás, acho que marcou, mas depois eu não me lembrava mais disso. E naquela hora veio isso. Quando veio essa imagem, é como se a minha mente tivesse aberto e alguma coisa assim, ó, algo, sabe? Foi-se. E aí, nossa, foi tão forte, e aí quando eu disse para mim mesma, não importa mais se o outro mente ou não. O que importa é que eu tive uma atitude, e essa atitude que eu tive tem as suas consequências. O meu gesto foi bom, eu tinha uma boa intenção e eu fiz. O que ele fez, eu não sei. E eu me libertei, de fato, assim, ganhei uma liberdade gigantesca. Então, quando eles vêm para me procurar, e vêm, porque eles veem em mim aqui, né? Parece assim que está escrito na testa, vai me ajudar. Só que, aí hoje eu nunca fui assim, eu nunca fui de dar muito, né? Coisas. Eu sempre fui muito de dar atenção, de escutar, de cumprimentar, de abraçar, de, sabe, de ser presença, de ver. Eu te vejo, eu vejo você sentado na calçada, eu vejo, eu não passo sem ver. Bom dia, boa tarde. E se me cerca que me pede, como hoje estava aqui antes de vir para cá hoje de tarde, ele vem e conta, conta, conta. Eu estou ali ouvindo, e aí quando ele para de falar, eu pergunto para ele, qual o seu nome? Aí ele fala, aí eu falei, querido, assim, ó, do que você me pede, eu não tenho. Agora, você está bem? E ele aí ele vai entrar em outra história.
e eu não dei. E aí ele começa a chorar emocionado, né? Ele diz assim: "Ah, mas a senhora me deu atenção." Eu falei: "Sim, mas é o que eu posso te dar, e o que eu estou aqui para isso." Enquanto eu aguardo, a gente conversa. E ficamos conversando. Então tem porque o que ocorre, né, de um modo geral, a gente dá para ficar livre. A gente não dá para resolver. Me abordou, eu dou, porque eu sei que se eu der um pouquinho que seja, ele vai embora e vai abordar outro, porque eu sei que não vai resolver. E muitas vezes eu dou com essa consciência de que eu quero que ele vá adiante, e eu sei que ele não vai resolver, mas aí ainda às vezes eu dou e eu sei que não vai resolver, mas eu ainda na minha mente vem assim, e eu sei que ele vai usar tudo em droga. A gente vai fazendo a leitura. Então, uma das coisas que procuro, eu procuro fazer e procuro sempre pedir, é recomendar para as pessoas: não permita que no seu pensamento você fique imaginando e traçando a desgraça que ele vai fazer. É ele, é dele. O que que você vai fazer? Né? O que que essa vida que chegou para você traz para você de mensagem de vida? Que pode ser uma mensagem pessoal, pode ser uma mensagem social, mas então eu não, mesmo que hoje as pessoas que cercam, e cercam, isso, é muito, assim, é muita gente, né? Mas eles vêm, mas hoje já vêm porque vem para abraçar, vem porque vem conversar. Mas se a gente se frustra porque o gesto da gente, ele acaba não, a gente sabe que não resolve, né? Eu vou pegar, por exemplo, se você, eu sempre digo assim, ó, se ele te pede uma camisa, não dá duas, dá uma. Se ele te pede um pão, dá um pão, não dá dois. Porque quando a gente dá mais, a gente gera uma expectativa. E às vezes essa expectativa ela frustra porque a segunda camisa ele já negociou por alguma coisa. Então, eu sei que é frustrante, né, quando a gente vai encontrando as pessoas em situação de rua e encontra alcoolizada, encontra drogada, encontra suja. Eu sei que é frustrante, mas pelo menos assim, ó, não é a culpa, não é minha como pessoa, é um problema social. Então, nem melhor, eu não criminalizo, não fico no meu pensamento julgando, porque se eu trago isso para o meu pensamento, eu já não contribuo comigo mesma. Como eu não quero carregar o peso de ficar ruminando, julgando, isso não faz bem para mim primeiro. Então, o que que eu faço hoje? Eu procuro é, encontrar caminhos, encontrar jeitos de fazer ou de apoiar quem faça. Então, você encontra quem faça, apoia quem faça. Mas não fica criminalizando, julgando o outro que está na desgraça. Deixa ele lá, é um processo que é dele. E, de alguma forma, isso vai ter que. É uma questão social. Então, de alguma forma, nós temos que pensar como é que vai se abrir caminhos aí, programas governamentais que deem conta disso. Não dá para continuar assim, né? Mas a descobrir quem faz alguma coisa e apoiar quem faz. Aí tem coisas bem práticas. Às vezes é a entrega de roupas para um brechó, para um bazar. Às vezes é algum programa que na cidade tem muito, né? Hoje já tem bastante iniciativas assim nos municípios. Identificar o que que tem no município para poder ajudar, poder apoiar. Contudo, todavia, numa das vezes, um dos rapazes que me procurou, ele disse: "Ah, mas eu não sei o que que eu faço." Ele estava reclamando da vida. E eu falei para ele: "Vai, sai de casa agora, vai para a rua e vai fazer um bem para alguém." Aí ele disse: "Ah, o que que eu posso fazer de bem para alguém? Eu não sei o que que eu posso fazer." Eu disse: "Ah, você tem em casa uma camisa que você gosta?" Ele disse: "Tenho." Eu falei: "Então vai para casa, pega essa camisa, deixa ela limpinha, dobradinha, dobradinha bonitinha, bota num pacotinho de presente e bota ela na sua maleta, na sua mochila, onde você estiver.
caminha. Em algum momento você vai sentir que, porra, seria muito legal se aquela pessoa ganhasse a minha camisa. E aí você entrega esse presente para essa pessoa. O que que vai acontecer com essa camisa, eu não sei. Mas você fez o gesto. E fez um gesto, você não deu uma camisa rasgada, você deu uma camisa boa que você tinha em casa, que você gosta. Esse sair de si para o outro é o que nos torna quem somos. Porque o que fazemos é consequência. O que fazemos é resultado. Não é o que fazemos que nos torna, que vai. Porque o ser, ele é construído num processo lento, é, com tantas oscilações, né? Não é uma linha reta. E eu diria que é onde você está, não é longe, é onde você está. E eu diria que atrás de você, Gustavo, tem um vaso com uma planta. E é onde você está. É essa relação no seu espaço, é essa relação com a planta que está atrás de você, com a pessoa que passou atrás de você, sabe? Não é nada de extraordinário. Penso que o grande desafio é essa presença constante da vida onde a gente está e no aqui e no agora, né? É um negócio difícil esse, não é? Não é um negócio fácil, mas ele é quando a gente vai se apropriando disso, é tão bom, é tão. Porque aí as pessoas passam a se relacionar com você. As pessoas, hoje, né? As pessoas se relacionam comigo, não a partir mais do que eu faço, porque já não me importa mais o que eu faço. Não importa mais. Se eu. Lá atrás, era muito o que eu fazia e a preocupação com o que eu fazia, a preocupação do que o outro ia achar sobre o que eu fazia. E, aí, não, e hoje eu já não tenho mais isso. Hoje não importa mais o lugar que eu estou, se eu estou aqui, se eu estou em São Paulo, se eu estou em Brasília, amanhã eu vou para Brasília. Mas já não importa mais com quem eu vou estar em Brasília. E aí, quando eu volto, sabe, já não. Porque agora eu já sei que eu estou. Eu estou. Onde eu estou. E onde eu estou, eu sou. Eu já sou, me sinto. E o outro sabe disso. A outra pessoa com quem você se relaciona sabe disso. Mas é um processo. É um processo lento. Eu penso que é não perder de vista, né? É a gente não deixar, não esquecer de que a vida não se restringe apenas ao cumprimento de regras e de obrigações. Não, a vida não se restringe a isso. A vida é muito mais do que isso. É muito mais. E isso faz parte do processo. Trabalhar, pagar contas, se relacionar com outra pessoa, ter o gatinho, ter a planta, isso faz parte do processo. Mas é este processo que vai nos construindo como seres humanos e sabe, como seres, assim, não, não.
não como fazedores, né? Mas como seres que somos. E aí não tem mais o ato solidário, a solidariedade, ela não é mais um ato, é uma ação solidária. Não é mais. A vida é solidariedade. A vida é solidariedade na sua totalidade. Olha como a vida nos, como o universo nos serve. O universo se desdobra, se derrama para nós em solidariedade. É a água, é a terra, é o pão, o ar. Veja, se, se, se o universo se derrama para a gente, como que eu não consigo me derramar para esse universo? Então, a solidariedade, ela já é um derramamento, é um transbordamento. E não precisa a gente buscar longe. Atrás de você tem uma planta, Gustavo, que eu olho nessa tela, que me traz prazer. Eu olho atrás de você e atrás de você tem um outro ser que está ali servindo você. Tem um gato que passa na tua frente que está ali até, sabe, que está se desdobrando, se derramando em gratidão e em beleza de vida para você. Então, você não precisa buscar longe. Não é longe. É o exercício constante de observar na sala que eu estou, na casa que, olha lá, Thaís, que é na casa que eu estou, o mundo em minha volta, onde eu identifico essa vida? Como é que eu identifico os sinais de vida presentes no lugar onde eu estou? E como é que eu identifico o sinal de vida? E esse exercício me torna mais sensível, e aí eu consigo também praticar com as pessoas. Eu poderia olhar atrás do Gustavo e dizer assim, essa planta eu conheço, aqui no meu quintal tem. Eu poderia me ficar focada nisso. Eu estou identificando uma beleza atrás. Eu estou identificando um ser vivo que tem nessa sala. Então, como é que eu identifico essa vida em ebulição nos lugares que eu estou? Porque esse exercício me torna mais sensível. E é nesse exercício que eu consigo também me relacionar com as pessoas. E aí a solidariedade não é mais um esforço, não é mais, não é, é uma identificação da vida presente onde eu estou. E eu quero que essa vida brilhe, eu quero que esse ser, que todos os seres que estão em minha volta vivam intensamente. Eu quero que o gato viva intensamente, que a planta viva intensamente, a pessoa que passou lá atrás vive intensamente, porque eu vivo intensamente. O outro que está dormindo na rua, eu quero que ele viva intensamente. Para isso, eu posso doar alguma coisa, ou eu posso me desdobrar, me envolver em políticas, em ações que possam comprovar no município onde eu moro, para que as coisas aconteçam. A minha gata está pedindo para eu abrir uma porta, eu vou abrir, tá? Enquanto você pensa aí. É, segue o que a vida está te pedindo. Pessoal, eu vou dar espaço aqui para quem quiser fazer pergunta ou compartilhar. A gente vai ter mais meia hora aqui com a Ivone. Então, eu vou pedir para quem for falar para ser breve, para a gente poder escutar e dar oportunidade para mais pessoas que quiserem falar, tá? É, Vem cá. en- enquanto eu espero alguém levanta a mão, eu vou fazer uma última colocação aqui. É, na verdade, toda vez que eu tô com a Ivone, fico com essa sensação assim, de que eu não tenho nada para dizer, de que eu só tenho que ir embora e, e cuidar das coisas que eu não tô cuidando. Essa plantinha, por exemplo, que tá precisando de água, inclusive. Faz alguns dias que eu não dou água para ela. É isso. Então, assim, para mim essa é a transmissão, sabe, gente? Quando eu falo sobre transmissão,
sobre estar na presença de alguém que vive aquilo que fala, ela não precisa nem falar, não precisa nem. Claro que ela pode dar milhões de exemplos, pode ficar aqui a semana toda, mas não tem necessidade de tantos mais exemplos, porque aquilo que ela é, é profundamente sentida por nós que estamos aqui a partir daquilo que ela está dizendo, né? Essa é a. Isso para mim, isso aqui é a lição, a masterclass aqui da solidariedade, é isso. Não tem mais do que isso, além do óbvio que está sendo dito, esfregado na nossa cara, na minha cara, posso falar por mim, né? E que, cara, é isso, é simples. E esse aqui é o grande aprendizado que eu acho que é muito legal, assim, que não precisa de muito. Só precisa se lembrar do que é essencial, do que é básico, do que é simples. Tata, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Nossa, eu fiquei muito emocionada de te escutar, Ivone. Eu sou de Florianópolis, moro, né? Sou de São Paulo, mas eu tô morando aqui em Florianópolis. E, e aí tem algumas vezes, eu também tenho uma relação forte, né? Não de trabalho, mas assim, me identifico muito com as pessoas em situação de rua. Às vezes eu vou lá no Largo da Alfândega, aí eu fico ali sentada próximo deles, só para escutar, assim, para ver as dinâmicas. E é muito interessante, né? Porque eles têm alguns códigos, né? Umas linguagens, né? Que você vê. Parece que tem um que é uma liderança, aí o outro. Cada um tem um papel ali, assim. Eu adoro, assim. Às vezes eu fico horas ali sentada só, meio que escutando, assim, porque eles também não. Acho que eles ficam ali entre eles, assim, né? E E aí fiquei pensando em te perguntar, geralmente, o que que faz uma pessoa ir para a rua, assim? Eu imagino que são vários fatores, né? E acho que são várias coisas, assim. Mas se você tem isso mapeado, assim, fiquei curiosa, assim, de saber como é, o que que faz a pessoa ir para a rua, assim. E obrigada por estar aqui com a gente. Posso É, já? deixa Geralmente, eu. Pode, uhum, pode vai. passar. Não, não, pode ir. Eu pensei em deixar a Ana Lu falar também, e aí depois você comenta a fala das duas, pode ser? Boni, muito obrigada, por compartilhar e sua sabedoria. Muito bom te ouvir. Eu fiquei com uma pergunta, assim, porque quando, quando você falou sobre o vínculo, me pareceu. Tá dando para escutar bem, né? Minha fala? Me pareceu algo que fez muito sentido, assim, a questão da importância do vínculo. E aí depois, em algum momento mais para frente, você falou sobre você pode ajudar indiretamente ou apoiar algum projeto que precise de ajuda. E eu fiquei me perguntando assim, nesse segundo caso, né, de um apoio a um projeto, me pareceu mais difícil construir esse vínculo, assim. E fiquei me perguntando assim, até que ponto o vínculo é essencial, ou eu que não consegui imaginar assim como criar um vínculo, e até que ponto o vínculo é essencial assim para que a ajuda se desdobre de uma forma positiva. Fiquei com essa dúvida. Uhum. Veja, primeiro, eu quero só, primeiro, o que leva uma pessoa para a rua é, pode ser, por exemplo, veja, em pesquisa nacional, 36% das pessoas que estão em situação de rua são por uso de substância. Então, não é a maioria, né? A maioria é por rompimento de vínculo familiar. E às vezes vou pegar, por exemplo, um casal que está conosco aqui, ela tem um bebê, né? Ela veio da Venezuela para o Brasil em busca de trabalho.
ele tem transtorno mental leve, assim, mas ele tem dificuldade de aceitar medicamento, então e eles têm uma bebê. E agora eles decidiram que ele decidiu que ele queria retornar ao vínculo com os parentes. E eu falei com a irmã dele, eu falei com o tio dele, eu disse, olha, eles querem visitar vocês e querem uma reaproximação. A irmã dele disse que não quer contato com ele. O tio também disse que não. Então, muitos deles que estão em situação de rua, ou às vezes, o pai morre e a mãe casa de novo. E aí aquela relação com essa segunda relação da mãe não dá certo, mas a mãe quer ter o seu companheiro, não quer mais essa pessoa junto. Então, o maior número é por rompimento de vínculo. Os casos trans, por exemplo, homem trans, mulher trans, né? Tem muitas pessoas que são trans, né, na rua e que a família não aceita e aí acaba criando um conflito e vão para a rua. Outros por uma depressão profunda. Vou pegar tem um senhor aqui no centro de Florianópolis que ele é o Júlio. Na pandemia morreu a mãe e morreu a filha. Bateu uma depressão profunda nesse homem e ele saiu andando. E aí vários deles saem andando sem rumo e acabam ficando na rua. Outros casos às vezes, ele sai de uma cidade, da sua cidade de origem e vem para uma cidade maior com pouco dinheiro. E ele chegando na cidade maior, ele acha que vai conseguir dar conta de um trabalho, pagar logo uma moradia e refazer a vida. E aquele dinheiro termina e ele não consegue alugar mais e ele vai para a rua, para a condição de rua. A rua deixou de ser o lugar do perigo, o lugar estranho, o lugar do medo. A rua hoje é uma solução. Por qualquer circunstância, hoje você encontra pessoas indo para a rua. Ou porque não conseguiu pagar aluguel. Essa mãe, por exemplo, das 3 crianças, se eu não me envolver para ajudar, para pedir eu vou me envolver com a outra mulher, eu vou ajudá-la a ajudar. Se eu não faço isso, ela vai para a rua com 3 crianças daqui a um mês. Se eu não estivesse presente naquele casal que eu acabei ajudando para que nesse mês tenha aluguel, teriam ido para a rua com 2 filhos. Então, hoje, ir para a rua não é mais um lugar assustador, desafiador, assim, uma loucura. Não, não, não. Hoje é a solução. É o lugar do alívio. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Pelúcia, que ela insiste em conversar. Ela escuta falar e ela quer se meter na conversa. Tá aqui. Vai falar. Bom, então, não sendo mais. E aí, claro, estando na rua, o uso de substância é algo que é quase certo. O uso, não a dependência. Você tem 36% que vão por dependência. Esses são os casos que, se encaminhar para uma fazenda terapêutica, acabaria quando ele pede e resolve. Mas, quando às vezes o município fala que 90% são dependentes, não. 90% usam. Entre esses que usam, você tem os dependentes. Mas nem todos são dependentes. Isso é uma coisa, uma primeira coisa. A outra, sabe que às vezes o vínculo, você pode estabelecer um vínculo, às vezes, sem se relacionar com a pessoa. Você pode estabelecer dentro de você, diminuindo de dentro de você o pavor, o medo, o preconceito, porque você entende o que está acontecendo no país ou no mundo. Você percebe que a gente vive um sistema que cada vez mais as pessoas vão tendo dificuldade de ter acesso ao que está aí nessa progressão. E com baixa escolaridade. Profissões, são pessoas que geralmente assim, têm um trabalho que é mais braçal. E cada vez menos hoje as empresas querem alguém para fazer serviço pesado. Tudo vai virando meio robotizado. Tudo vai se resolvendo por novas tecnologias. E as pessoas não dão conta de se atualizar. Então, você tem o vínculo, se ele pode se estabelecer dentro de você, quando você começa a entender essa situação e a não olhar essa realidade como uma situação apavorante, assustadora, aterrorizadora, que precisa reforçar com a polícia. É quando você começa a entender que é um problema social,
que é preciso que se pense em políticas públicas, é preciso que as legislações comecem a ser mais abertas, mais inclusivas, é preciso que as ações no município sejam de inclusão e não de rejeição e não de preconceito, de higienização. Quando você começa a desmontar dentro de você essa estrutura que nega essa realidade e você entende que ela está aí, que são seres humanos e que precisam ser incluídos, você desmonta dentro de você essa barreira que você tem e você começa a olhar de um outro jeito, a se relacionar de um outro jeito, a ponto de quando você sair na rua que alguém abordar você para pedir um dinheiro, você dizer, e você vai dizer, querido, eu não tenho. Como é que é teu nome mesmo? Tá? Desculpa, mas eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu quero só desejar que você tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que você não desanime na vida. Você desmonta em você a barreira. Isso é vínculo. Você nem conhece, mas ele sente que você existe, que ele sente que você não se relaciona com ele com medo, com higienização, com apavoramento. Então, o vínculo não é só quando você conhece, que abraça, que dá o bom dia. Não, não. Desmonta, é dentro de você. E muitas vezes você pode fazer isso com leituras, entendendo, lendo o que está colocado, né? Eu tenho um monte de coisas. E depois, se quiser ler um pouco mais aí, eu posso até mandar para o Gustavo e ele compartilha com vocês. Tá? Então, eu queria deixar isso como um recado, porque não é só, eu conheço o seu João. Não, porque às vezes no teu trabalho, no teu dia a dia, tu nem dá conta, mas desmonta em você o medo, o pavor e a barreira, o preconceito. Agora a gente vai ter um ano eleitoral, e nesse ano, assim, a bandeira forte, terrível, terrível, assim, que está sendo construída nos discursos é a população de rua. E aí estabelecer vínculo é não concordar com isso. Eu não concordo com o que está sendo dito, não vou nas redes sociais fazer um discurso contrário, combativo, não adianta fazer isso não me ajuda em nada. Eu vou encontrar outra saída, outra forma de colaborar com a mudança. E aí, Thaís, te deixo um convite para você vir visitar a sede e as mamães, os bebês, as mulheres, na casa onde a gente se encontra com ela. A Maíra trabalha conosco, Gustavo conhece, também era de São Paulo e mora em Florianópolis. E tá, Maíra é minha irmã, assim, de alma, de tudo, assim, aí a Maíra vai, a hora que eu morrer, é a Maíra que vai seguir meu caminho. Eu estou investindo, que, nossa, é uma graça essa mulher, assim, de um comprometimento com a vida que não tem, assim, algo, algo estupendo, assim, de capacidade, de compromisso com a vida. Ela pertence a isso, né? Não é mais, o outro já não existe mais, sabe? Deixa eu fazer um comentário. Há uns anos atrás, eu passei na rua e tinha uma pessoa em situação de rua que me pediu R$ 5 para comprar cachaça. E eu disse que estava chovendo e eu falei, eu vou te dar os R$ 5. Era R$ 10. Eu vou te dar os R$ 10 para cachaça. Era sexta-feira, chuva. E aí eu fui no banco pegar alguma coisa e peguei R$ 10 para ele e dei para ele e perguntei onde você vai comprar cachaça. Ele disse, eu vou pedir para alguém comprar porque meu pé tá rachado e eu não tá com um corte embaixo e eu não consigo andar. Aí eu corajosíssima, né? Eu disse, deixa eu ver seu pé. Aí ele tira o tênis e me mostra o pé. E quando ele faz isso, tem um cheiro de podre insuportável. E eu falei, ai, bota o sapato. E eu não aguentei, porque aquele cheiro ele entala aqui do nariz da gente. Falei, bota o sapato, dei R$ 10 e, sabe, me zarpei pro ponto de ônibus. Aí aquilo me incomodou demais, 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 sim, pela minha omissão. E decidi que eu ia me preparar profissionalmente para tratar dos pés das pessoas em situação de rua. Então, hoje a gente faz reflexologia podal, terapêutica, né, que nós falamos, não é estética, que é, com população de rua, a gente faz o escaldapé, a água com sal com ervas, e depois trabalha e faz massagem no pé com óleos, né? Que é o cuidado dos pés. E aí,
E a Maíra aparece nessa época. A Maíra aparece quando nós começamos a fazer isso. Então, no instante, ela vem, a Maíra que é de São Paulo, né? No instante, ela precisou ultrapassar a barreira, né? Do medo, da dificuldade, do toque. Ela logo se aproximou. Mas é tão bonito porque no final já não existe mais, quando termina a massagem de um pé, ou dos dois pés, né? Não existe mais ele e eu. O sentimento, a unidade, ela é algo. Não existe mais duas pessoas, quem recebe e quem dá. Existe uma pessoa só. O campo de energia entre a gente, sabe? É um negócio muito, muito, muito misterioso, assim, muito bonito. Então, quando a gente está falando de vínculo, está falando disso nessa história de vida. É quando não existe mais você que está aí de um lado da tela e eu que estou aqui. Nós somos um universo só, somos uma coisa só e queremos as mesmas coisas. A gente quer ser feliz. O vínculo é isso. O vínculo é quando já não existe mais o outro e eu. O vínculo é quando já não existe mais a planta e o ser humano. Somos um. E porque somos um, a gente se protege, a gente se pertence. E aí eu convido você, Thaís, para vir, para sentir este movimento de pertencimento. A gente se pertence, a vida é única. E a gente se protege porque se pertence, dependemos um do outro, somos continuidade, nós não somos parte, né? E isso se conquista na prática, na leitura, na vivência, na observação, na escuta do sentido, do que está dito, não está dito. Marcela, você ainda quer falar? Na verdade, não. Eu, eu ia falar, mas acho que as palavras da Ivone devem ficar para sempre na gente. Tá bom, obrigado. É, a gente está chegando aqui, né, próximo do final do encontro. É, eu sinto que já deu para já deu para receber muito, né? Você tem vontade de dizer mais coisas, Ivone, coisas que você ainda não contou, uma história, um conselho, uma dica, um ensinamento? Quando a gente viu, Thaís, para você, nas segundas-feiras à tarde, viu, Tanaka, a gente lembra em Palhoça quando a gente fazia as rodas de conversa? Então, nós estamos fazendo nas segundas-feiras à tarde, no centro da cidade, num salão, numa sala atrás da catedral. A catedral fica bem no centro. Então, ali tem umas salas e a gente está ali daquelas salas e a gente se encontra com pessoas voluntárias, população de rua, não tem diferença. E aí tem um gesto que quando a gente termina, que a gente se dá as mãos, né, faz a roda, se dá as mãos, a mão direita recebe e a mão esquerda doa, né? Esse movimento, que é de complementariedade. E aí a gente sempre diz, né? Não importa o que você fez ou faz na vida, porque o pessoal da rua sempre tem muito assim, eles se punem muito, né? Eles se julgam muito. Então, não importa o que você fez ou o que você faz, não importa o grau de conhecimento, de não conhecimento que você tenha. O que importa
é de que você pode contribuir com a vida em qualquer lugar e você se coloca na condição de receber também a contribuição da vida em qualquer lugar que você esteja. Então, onde eu estiver, sabendo ou não sabendo, eu tenho algo a contribuir, mas também me coloco numa condição de receber. Eu preciso. Isso é bom porque isso a gente se completa, né? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que é, primeiro, que se vocês vierem para... A Thaís já está aqui, então quem vier a Florianópolis, A Vanessa também é da de Floripa. pronto. Então, olha só, a hora que quiser fazer contato, a hora que quiser trocar uma experiência, a hora que quiser visitar, a hora que quiser estar junto, a hora que quiser experimentar, nós estamos aqui. Com o que temos, com o que somos, com o que fazemos, estamos aqui. Então, abertas e dispostas a. Porque nós podemos contribuir com vocês, mas eu tenho certeza, vocês podem contribuir conosco. De que forma? Pô, estando junto, sendo. A gente não está pedindo, porque às vezes, mas o pessoal às vezes fica quando fala, não, não, a gente não está falando do que é, a gente está falando que é, na vida a gente se completa, a gente se ajuda. Então, contem conosco que estamos aqui, e se tiver algo que eu possa, que eu vou falar, né, eu pessoalmente possa contribuir com vocês, cá estamos. Mas eu só termino onde vocês estiverem agora. Identifiquem os sinais de vida presentes no lugar onde vocês estão. Isso traz vigor, leveza, descanso, e é certo que faz a gente se derramar para o outro de diferentes formas, sem sacrifício, porque tem que ser bom para o outro e tem que ser bom para a gente. Eu já fui do tempo de. Eu estou falando para vocês, mas eu já fui do tempo de matar ou morrer. Eu já fui do tempo de uma radicalização que era assim, se não fosse. E é um processo que a gente vai aprendendo na caminhada, né? Então, assim, não importa o que a gente já fez ou o que a gente faça, o que importa é que a gente tem condições de viver, de ser feliz e de contribuir com a vida onde a gente está. Na cadeira, com tudo o que cerca a gente, com esse cenário que eu vejo nos fundos aqui de vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Gustavo, engraçado, a gente se encontra e bom, você é um anjo no meu caminho há muito tempo, né? Há muito tempo. Com o violão, com as composições, há muito. Quando passar por aqui, dá sinal, tá? Ivone, acho que o pessoal tá expressando aqui no chat, se você quiser ler também, mas eu quero te agradecer mais uma vez pela sua vida, mais do que pela sua presença aqui no nosso encontro, é agradecer pela sua vida, agradecer pelo que você é, pelo que você faz, pelo exemplo que você é para tanta gente. Certamente, eu fui uma dessas pessoas tocadas pela tua existência e poder vir aqui e te apresentar para minha turma também é uma alegria muito grande. Eu sinto que se a gente pudesse ter cada um aqui
cada pessoa que um pouco da atitude que você tem em relação à vida, certamente nossas vidas seriam melhores. E eu acho que essa que é a nossa busca. Nós estamos aqui nesse intuito, com essa intenção de nos transformarmos, da gente evoluir, de sermos pessoas melhores, de vivermos uma vida mais virtuosa. E certamente a prática da solidariedade, o cuidado com o Uhum. outro, o serviço à vida, é parte desse nosso caminho de evolução. Então, eu tenho certeza que aquilo que você trouxe vai contribuir, já contribuiu, está contribuindo imensamente com a caminhada de todas as pessoas que estão aqui. E, enfim, fiquei com vontade de te escutar mais, e dei muita saudade do tempo que a gente teve junto aí. Certamente vou te chamar a próxima vez que eu estiver para Floripa e, de repente, a gente pensar em coisas que a gente pode fazer mais com a escola. Já estou jogando ideia aqui para a turma aqui de coisas que a gente pode fazer, atividades ou aulas, enfim, o que fizer sentido para você também a gente pode trocar. As portas estão sempre abertas para você aqui e quero muito agradecer então, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado, pessoal, também pela escuta atenta, por estarem aqui presentes e escutando em silêncio, ouvindo essa grande transmissão que foi. Vamos trocar no grupo do WhatsApp, quem quiser, enfim, posso encaminhar alguma mensagem, transmitir alguma mensagem para a Ivone também. Então a gente segue no grupo lá, nas nossas trocas. Fiquei com vontade de escutar vocês também, entender, sentir como foi para cada um de vocês. E agora eu vou cuidar do meu gato, da minha planta e do meu filho que está Viu? chorando lá em cima. São três formas de vida aqui que estão já demandando. Tadinho. Obrigado, gente. Obrigado, Ivone. Boa noite, Obrigada, bom querido. descanso, boa semana. Obrigada, viu? Obrigada, viu, pessoal? Um beijo para vocês. Obrigada, foi lindo. Tchau. Tchau. Obrigada. Oi.